Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai ver uma comparação de medidas, valores feitos pelas dimensões com o above e o set análises, tá? Qual que é a relação que eles têm? E também vou fazer uma demonstração aqui comparando o que eles fazem com o Excel para talvez ficar mais claro qual é a função, o que essas funções na verdade elas fazem, tá bom? Então vou trazer um gráfico de barras aqui. Eu estou com aqueles dados de dimensão simples do ClickSense. Vou trazer aqui uma dimensão 1, e vou trazer o valor, o valor que é a expressão que ele traz aqui nos dados de demonstração, que é o Ctrl 00, tá bom? Então tem aqui a dimensão 1, 2 e 3, tá? Com seus respectivos valores. Quando eu quero fazer uma comparação entre elas, se eu utilizar o above, ele vai pegar o valor anterior e fazer esse tipo de comparação. Então, por exemplo, a gente tem aqui esses valores. Eu vou vir aqui em aparência e vou mostrar o rótulo, Vou trazer o rótulo aqui das medidas. Então, vou trazer o rótulo. A gente tem 27, 74, 144 mil. No gráfico de baixo, eu vou copiar esse gráfico aqui e vou colar aqui embaixo exatamente o mesmo, só que com a função above, tá? Então tem aqui a minha expressão de soma, e eu vou colocar um above nessa expressão. Vou colocar aqui, above. Observe que agora o A não tem nada, o B ficou com o valor do A, que estava aqui em cima, o B ficou com o valor do A, e o C ficou com o valor do B, tá vendo? O above, ele pega a célula anterior, tá? Para fazer essa demonstração, vou pegar aqui uma planilha vazia no Excel e vou estar colocando aqui os valores, A, B, C. E a gente tem os valores aqui, 10, 20, 30, tá bom? Quando você dá o above, o que ele faz? Ele pega a célula anterior, ou seja, a célula anterior à atual mostrada, da barra mostrada. Então, o above ele vai fazer isso aqui, tá vendo? Ele pega a célula de cima, tá? Se você quiser fazer uma comparação usando above, você pode pegar o valor atual dividido pelo valor anterior menos 1, para você ver o quanto cresceu ou quanto caiu em relação ao valor anterior, tá bom? O primeiro cálculo ele dá errado, por quê? Porque a gente não tem um valor anterior, então não existe número dividido por 0. Tá? No ClickSense é a mesma coisa. Se a gente vir aqui no valor de baixo e utilizar o above para fazer esse tipo de cálculo, então vou estar colocando aqui above, vou estar colocando soma de expressão 1 dividido pelo above menos 1, tá? Ou seja, é o valor atual dividido pelo valor anterior menos 1. Aí aqui você vai chegar no seu cálculo de comparação, o quanto cresceu ou não em relação ao número anterior. Então agora se a gente colocar o número aqui em percentual, a gente tem um crescimento de 174% do B comparando com o A, tá? Ou seja, 74 mil comparando com os 27 mil aqui, tivemos um crescimento de 174%, tá bom? E o C comparado com o B, que é 74 mil aqui, tivemos um crescimento de 93%, tá? É o valor do C comparado com o valor anterior, tá bom? Então, é isso que a função above faz, tá? Ela pega o valor anterior que você tem aqui na sua sequência de dimensão. Isso pode ser a sequência de data, sequência de mês, sequência de qualquer dimensão que você tiver. Tanto que se você inverter a classificação aqui, o above, ele muda o cálculo, tá? Ele muda a expressão. Então, por exemplo, a gente tem aqui A, B e C. Se eu mudar a sequência para CBA, observe que o C ele vai ser o primeiro valor. Aí ele vai começar a indicar queda, Então, a gente tem aqui a dimensão, classificação automática. Eu vou deixar, em vez de crescente, alfabética aqui, em vez de crescente, eu vou deixar decrescente. Tá? E aqui a mesma coisa, em vez de crescente, eu vou deixar decrescente.
classificação alfabética decrescente. Observe que agora o resultado deu um negativo. Por quê? Você inverteu os valores, né? Taca aqui o 100, BA. Então, o valor anterior do C, que é 144 mil, passou para 74, ou seja, baixou 48%. Depois ele baixou 63%, que é de 74 para 27. Tá? Então, a ordem que a dimensão aparece impacta no resultado quando você utiliza o above. Tá? Há formas de resolver isso com a tabela virtual. Em alguns vídeos passados eu mostrei, mas aí fica para um assunto de outro vídeo futuro. Tá? Caso essa dúvida venha a surgir novamente. Testando aqui no Excel, mesma coisa, tá? Se a gente colocar aqui, ó, CBA, você simplesmente inverteu, né? 30, 20, 10. Mesma coisa, se você copiar suas funções, ele vai te dar o resultado com o valor invertido, né? Com o valor de queda, tá bom? É assim que funciona o above. No caso das comparações com set análises, o valor ele é fixado, tá? O valor de filtro ele é fixado independente da ordem, tudo bem? Então, no caso aqui, ó, vou colocar apenas uma expressão, tá bom? Aqui, no caso do set análises, eu posso estar usando, por exemplo, vou estar usando um KPI, né, em vez de um gráfico, para demonstrar. Então, a gente tem o ABC e temos as expressões. Aí eu vou trazer aqui no KPI, que é um valor pré-fixado. Ou melhor, eu vou trazer aqui no gráfico de barras mesmo, para demonstrar esse exemplo com valor fixado. Né? Por exemplo, eu tenho aqui o ABC e eu quero sempre filtrar o valor de A comparado com os demais. Tá bom? Então o valor de A é 27 mil. Em vez de eu usar o above aqui, estou trazendo os dados. Em vez de eu usar o above, eu vou estar colocando um filtro de set análises nessa expressão aqui. Eu vou estar alterando. Tá? Então aqui eu vou dar um total para que ele comece a ignorar as dimensões, tá? E considere somente o que eu colocar aqui dentro do filtro. Então aqui dentro do filtro eu vou colocar din1 igual a A. Tá certo? Então eu tenho aqui din1 igual a A, ou seja, ele sempre vai dividir pelo valor de A, porque o filtro pré-fixado no set análises, ele não altera conforme a linha, tá? Ele é o mesmo para todas as linhas. Então quando eu der um aplicar aqui, ó, ele vai dividir todos os números, né, fazendo a comparação de todos os números com relação ao A. Ou seja, o A comparado ao A não tem crescimento nenhum, né, 0%. O A comparado ao B, 174%. E o C comparado ao A, tá? 430%. É mais ou menos, aqui, ó, por exemplo, você está falando que quer a dimensão A. É mais ou menos como se você fosse dar um PROC-V aqui no Excel. Né? Eu estou falando que eu quero sempre a dimensão A. Então, vou dar aqui, ó, PROC-V. Aqui, o meu valor procurado, ele está fixo. Tá? Ele está como se fosse o A. Então, é o A sempre. Vou colocar aqui o A. A minha matriz tabela de procura vai ser essa, fixamente. E o meu índice de pesquisa, o 2. Né? Minha coluna de pesquisa, o 2. Okay? Então, eu vou trazer o 10 aqui para todas as linhas. Tá bom? É meio que isso que você fez. O set análises, ele não varia essa procura. Né? Então, você tem o valor pré-fixado para todas as linhas para fazer esse tipo de comparação. Tá bom? Aí aqui você vai fazer a comparação, né? Esse dividido pelo valor comparado e verifica a taxa de crescimento dele. Você pode colar sua fórmula aqui e ver o percentual, tá? É nesse formato que funciona. Espero que tenha ficado mais claro agora como que funciona os filtros de above, quando você tem números e quer comparar com valores anteriores dentro do mesmo gráfico, e a comparação dos set análises, quando você quer prefixar um valor, né, alguma meta, alguma coisa assim, para ser comparado dentro de um gráfico. Tá? Eu falei aqui, por exemplo, a gente tomou como exemplo o A, mas a gente pode prefixar outro valor que você determine que seja importante, tá? No set análises.
Por exemplo, a gente fixou o A aqui, mas você tem outros filtros para usar. Eu tenho o DIN 2, por exemplo. Eu vou trocar aqui a minha dimensão, tá? Vou excluir aqui a minha dimensão e vou pegar o DIN 2. Então eu tenho aqui o DIN 2. E aqui a mesma coisa. Eu vou tirar aqui a minha dimensão, mas eu tenho o DIN 2. O above, quando você troca a dimensão, ele funciona da mesma forma, tá? Ele vai pegando o valor inteiro para frente ou para trás, conforme você queira andar. No caso do set análise, esse caso, por exemplo, ó, eu coloquei para ele filtrar tudo que for A, né? A da DIN 1. Mas aqui a gente não tem mais a DIN 1 visível, a gente tem só a DIN 2. O que acontece nesse caso aqui? Tá? Nesse caso aqui, como ele está com total, ele está prefixando, ele dá esse caso aqui é como se fosse um soma Cs, por exemplo. Tá? Ele prefixou a soma total do valor de A. Por exemplo, a gente tem aqui ó, agora o A, B, C minúsculo, e a gente tem aquela primeira dimensão, que era o A todo maiúsculo, o B todo maiúsculo, e depois o C todo maiúsculo. Tá? Então o C aqui ele todo maiúsculo. E aqui a gente tem o A, B, C várias vezes. Né? E aqui os seus valores. Então vou dar aqui um valor aleatório entre 10 e 20. Tá? Tem aqui os meus valores. O que acontece? No caso do set análises, quando você usa em uma dimensão, naquela dimensão total, é como se você estivesse dando um soma Cs. Né? Nesse caso aqui, eu acho que fica mais fácil exemplificar com soma Cs do que com PROC-V. Por quê? Ele está pegando, você fixou que você quer tudo que é valor A. Tá bom? Então, ele está pegando dessa forma aqui, ó, soma Cs, intervalo de soma, tudo que é critério A. Ou seja, esse valor aqui, ele está replicando para todas as suas medidas para fazer a divisão, tá bom? Porque tem o total lá antes, né, que ele ignora as dimensões. Se você retirar o total, ele vai funcionar da seguinte forma. Vou vir aqui embaixo. E eu vou estar retirando o total daqui. Soma da expressão. Vou tirar só o qualificador total, tá? que é o que ignora as dimensões. Ok. Nesse caso aqui, ele não trouxe, eu não tenho relacionamento de total com as pequenas dimensões. Né? Eu não tenho esse relacionamento de tabela. Mas, se tivesse, como que ele funcionaria? Seria assim. Por exemplo, você tem lá o valor total de A, B e C minúsculo. A, B e C. E aqui você tem a soma Cs de cada um dos seus critérios. Você vai dar aqui o seu intervalo de soma. Aqui. O seu intervalo de soma, você vai ter o seu intervalo de critério e você vai ter o seu critério, tá bom? Esse aqui é o valor da soma do seu critério. No caso, como a gente deixou visível essa coluna e prefixou o filtro de A no set análises, ele vai funcionar da seguinte forma. Soma Cs, tá? Esse critério que você colocou aqui, ele ainda vai continuar funcionando, porém, ele vai adicionar mais um critério, que é a da soma do A maiúsculo. Então, eu vou colocar aqui. Ó. O A maiúsculo é o critério que vai ser fixado para todas as somas. Tá? Observe que o primeiro critério, ele vai ficar variando. Tá? É esse G21 aqui. Deixa eu trazer ele para o lugar certo. Então a fórmula começa a dar errado, né? Então esse G21 aqui, ó, o primeiro critério ele fica variando. O segundo critério, que é o set análises, ele fica fixo no lugar. Tá? Então essa aqui que é a soma que você vai ter de comparação quando você põe um set análises. Né? Eu acho que o relacionamento de soma Cs
fica até mais claro e mais correto do que o PROC-V para o set análises. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que tenha ficado claro como o set análises funciona, tá certo? Qualquer dúvida é só postar aí. Desejo a vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!